Eu vou ler aqui para vocês. Jesus falando. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Jesus ele era um grande contemplador na natureza. E por muitas vezes ele dava exemplos fazendo referência à natureza. E esse é um dos casos. Ele estava falando com pessoas que não acharam o texto certo, mas não tem problema. Só acompanhe aqui que vocês já se orientam. Então, Jesus, ele gostava muito de citar a natureza, ele era um contemplador da natureza. E nesse caso aqui, ele está falando com pessoas que eram acostumadas a plantar e que sabiam que uma semente, ela vive, ela floresce, ela dá frutos, mas para isso ela tem que cair na terra e ela tem que morrer primeiro. Se ela não morrer, não vem os frutos, não vem as flores, não vem o melhor que tem para ela. E na nossa vida, eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Na nossa vida muitas vezes é assim. Nós precisamos que algumas coisas morram para vir outras melhores. Essa semana no programa de transformação pessoal, nós estávamos falando isso com o pessoal, um pouquinho sobre isso. Até para quem está fazendo, eu vou ser um pouquinho redundante. Mas muitas vezes nós vivemos uma vida limitada pelo bom, sendo que Deus tem o excelente para nós. Muitas vezes nós nos mantemos grudados, enraizados em coisas que não nos fazem bem, que estão amarrando a nossa vida, que estão nos impedindo de viver o que Deus tem para a nossa vida. E com isso nós não conseguimos avançar. Então Jesus ele estava falando que se a semente não morresse, não viriam os frutos, não viria as flores. Então muitas vezes o bom, queridos, nos impede de viver o excelente. Às vezes eu estou num emprego, numa carreira, num ministério, num relacionamento, que precisa sair da minha vida. Mas eu não tenho coragem de me posicionar. Eu olho para aquilo e muitas vezes as crenças que eu tenho a respeito de mim me impedem de me mover. Às vezes eu penso que eu não vou conseguir nada melhor, que não vai ter ninguém melhor para a minha vida, que eu não vou conseguir alcançar nada diferente daquilo, e eu fico estagnado. E a minha vida vai passando. Conhece aquela música lá da Gabriela? Eu nasci assim, eu morri assim, eu vivi assim, sei lá como é que é a letra. A gente fica mais ou menos assim, estagnado na vida, né? E o que acontece, queridos? Quando a gente tem lá pelos 30 e 35 anos, eu acredito que a maioria aqui é dessa faixa, talvez para cima, nós temos uma maturidade suficiente para entender o que na nossa vida não está bom. A gente consegue olhar e já identificar que talvez o nosso trabalho, nossa profissão, nossa carreira, nossos relacionamentos não estão bons. Mas muitas vezes nessa fase, nós ainda não temos coragem para mudar essa situação. Alguns não vão ter coragem durante toda a sua vida. E alguns até têm, mas numa fase um pouquinho mais madura que vem lá dos 40, 42 para frente. Por que tem aquele ditado que a vida começa aos 40? Porque quando você chega nessa fase da tua vida, você começa a tomar decisões. Você começa a se desvencilhar de coisas que você percebe na tua vida que estão te impedindo de você viver uma vida plena. É nessa fase que muitas pessoas aí pelos 40 caem a ficha às vezes que queriam ter tido um filho e não tiveram. Alguns ainda conseguem correr atrás e ter o seu filho, mas outros não. E aí começa a vir nessa fase da vida as frustrações. Talvez pelo fato de que pela primeira vez na vida, ao passar dos 40, nós estamos começando a nos aproximar mais do final da nossa vida do que do começo. E aí eu começo a pensar nas coisas não que eu fiz, mas nas coisas que eu não fiz. Então hoje eu quero que você comece a pensar na sua vida, no que você não fez, no que você não viveu e no que você fez. Como é que está sendo a tua vida? Como é que está sendo a tua passagem por essa terra? Qual legado você vai deixar para os teus filhos, para a humanidade? O que você tem vivido? Muitas vezes, queridos, nós estamos dentro, às vezes, de um relacionamento que não está nos levando para lugar nenhum.
e nós simplesmente deixamos que aquilo nos leve, que aquilo nos conduza. Isso é não estar com a rédea da vida nas mãos. É simplesmente deixar a vida te levar. Muitas vezes eu estou num trabalho, numa profissão, que eu acordo todos os dias e chego a ter fobias. Meu Deus, eu vou ter que ir para aquele lugar, eu vou ter que viver aquilo. E às vezes é o meu ganha-pão, é a minha renda, e eu não tenho condições de mudar aquilo. E aí eu olho para essa situação e eu digo, meu Deus, eu não gosto do que eu faço. Eu sou infeliz, mas eu não tenho como mudar isso. Eu dependo desse salário, é a única coisa que eu tenho na minha vida, e isso parece um cárcere na minha vida, parece que é uma sentença decretada que eu tenho que viver a vida inteira naquilo. Mas, queridos, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que Ele tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a tua vida. Que se você realmente se aproximar dEle, colocar a tua vida, colocar todas as situações, sejam boas ou sejam ruins ou pendentes, diante dEle, Ele tem poder para mudar tudo isso. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre situações da nossa vida que estão nos impedindo de viver algo melhor e que muitas vezes nós não conseguimos nos desvencilhar, nós não conseguimos mudar, ou por medo, ou por insegurança, ou por crenças, ou simplesmente porque nós não sabemos como fazer. Então Deus falando, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Então, queridos, Deus aqui Ele está dizendo que Ele tem um plano a teu respeito, que Ele tem sonhos ao teu respeito, Ele tem pensamentos de paz para te dar o fim que você espera. Qual é o fim que você espera? O que você espera do teu casamento? O que você espera do teu trabalho? O que você espera da tua família? O que você espera da tua vida? O que você sonha? Deus tem planos para você e quer te dar esse fim. Mas Ele diz aqui como que isso vai acontecer. Você vai me invocar. Você vai orar a mim. E eu vou te ouvir. Mas quando você fizer isso, de todo o teu coração. Queridos, muitas vezes nós nos debatemos com situações na nossa vida. Nós carregamos fardos que não precisariam ser carregados. Nós passamos por situações difíceis simplesmente porque nós não levamos os nossos problemas diante de Deus. É impressionante como nós reclamamos das situações, murmuramos, falamos daquele problema que nós estamos vivendo para as pessoas, comentamos o quanto nós queríamos que Deus agisse, mas aí quando tudo deu errado, nada mais aconteceu, a gente fala uma coisa absurda. Agora eu vou orar. Como se aquela fosse o último plano, como se nada mais tivesse dado certo, então eu vou fazer uma oração. Queridos, a oração ela tem poder. Se ela fosse a primeira resposta que a gente buscasse, muitas situações da nossa vida não estariam como elas estão. Mas muitas vezes eu não levo diante de Deus, eu não invoco, eu não oro. Eu não acho, na verdade, que quando eu estou diante de Deus, Ele pode mudar a minha situação, e Ele pode. Então comece a pensar nessa noite, quais que são as sementes da tua vida que talvez precisem morrer? Quais são as situações da tua vida que precisam mudar? Jerusa, talvez a situação, como eu sempre comento aqui, talvez o que precise morrer na minha vida é o meu casamento. Será? Você é casado mesmo? Você tem filhos? Então o teu casamento ele não deve morrer. Você deve lutar pelo teu casamento. Você deve buscar, deixar Deus mudar a tua vida primeiro. E mudando a tua vida, o teu casamento vai ser atingido. Continue nesse casamento, mas se pergunte, o que nesse casamento precisa morrer? Será que é o orgulho? Será que é a falta de comunicação? Será que é a falta de respeito? Será que é a falta de contato físico? O que nesse relacionamento, nesse casamento que precisa morrer para nascer o que Deus tem? Agora, lógico, se eu estou num relacionamento onde eu estou, como eu brinco, sendo enrolado ou enrolado alguém,
e já estou há muitos anos nessa situação, talvez eu deva me questionar. Aonde esse relacionamento vai me levar? Aonde eu vou chegar com isso? Será que eu devo dar continuidade? Talvez você não tenha que encerrar. Talvez não é uma semente que tenha que morrer. Mas talvez você deva se posicionar. Queridos, pense na tua vida. Quantos anos você tem? O que você já alcançou na tua vida? A vida passa muito rápido. Nós não podemos simplesmente permitir que as situações, que as pessoas nos conduzam. Nós temos que estar no controle da nossa vida, sabendo para onde nós queremos ir. Talvez, queridos, o teu casamento, o que precisa mudar, seja fechar a porta dos fundos. Às vezes nós estamos no casamento e deixamos as portas dos fundos abertas, sempre com a possibilidade de ir embora, sempre com a possibilidade de separação. Se eu entrei no casamento, indiferente de como as coisas estão, eu preciso decidir permanecer. Deus vai me capacitar. Mas talvez o que precise morrer no meu casamento é essa possibilidade que existe de quando as coisas estão ruins, eu vou embora, eu vou sair. Talvez essa semente que precisa morrer para que venha o melhor, para que venha realmente o verdadeiro nesse casamento. Deus tem planos para a tua vida. Ele tem sonhos para a tua vida. E eu sempre falo que são sonhos vitoriosos. Quando você olha para a situação em que você se encontra, e você pensa em situações que talvez você não consiga mudar, e que você sabe que precisam de mudança. Seja o teu casamento, como eu já falei, seja a tua vida profissional, talvez você nem saiba o que fazer com essa situação. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus sabe. Se você levar para Ele, diante dEle, Ele tem poder para mudar qualquer situação. Quem é pai sabe. Quem é pai vai entender o que eu estou falando aqui. Nós, como pais, nós temos sonhos para os nossos filhos. Sonhos maravilhosos, sonhos perfeitos, sonhos grandiosos. A gente imagina nossos filhos conquistando o mundo, fazendo coisas grandiosas. E o que nós fazemos por eles? Nós damos para eles tudo o que nós podemos para lançá-los, nós oramos, mas nós temos sonhos grandiosos para os nossos filhos. Agora você imagine o que Deus tem para você. Ele também tem sonhos grandiosos, assim como nós temos para os nossos filhos. Só que a diferença é que Ele pode realizar qualquer coisa. Não existe impossível para Deus. Queridos, há um tempo atrás eu estava numa situação bem complicada na minha vida. A minha vida estava indo bem em tantas áreas, mas existia uma frustração tão grande em relação ao profissional. Quando eu era mais jovem, adolescente, criança, eu sempre quis ser promotora. Sempre adorei isso. E o sonho da minha vida era fazer direito e depois ser promotora. Quando chegou perto da época do vestibular, eu perdi meu pai e eu tive que começar a me envolver com um lado que eu não conhecia do direito. Com promotores, com esse meio policial. E eu fiquei aterrorizada com o que eu vi. E eu não queria mais ser promotora. E eu não sabia mais o que fazer. E chegou o vestibular e eu me inscrevi em tudo quanto é curso que eu podia. O que não batia as datas, eu me inscrevia. E eu acabei passando em engenharia química, que não era um curso difícil de entrar. A concorrência não era alta, mas era muito difícil para se formar. Nas turmas da minha faculdade se formavam 3 alunos de 44 que entravam todo ano. Era um curso muito difícil, exigiu muito de mim, não tinha nada a ver comigo e me trouxe por 8 anos da minha vida muito sofrimento. E durante a faculdade eu não tinha como sair daquilo, eu não tinha como fazer outro vestibular, eu tinha que permanecer. A minha família não tinha condições financeiras de bancar um cursinho para mim ou de eu começar outro curso. E aí eu dentro da faculdade eu fui tentando achar algum lugar que eu me encaixasse. Fui tentando ir para a área ambiental, fiz vários projetos de iniciação científica, trabalhos, mas não me encontrava. Fiz pós-graduação nessa área ambiental e depois fui para a área de engenharia de segurança do trabalho, que era uma coisa um pouco mais humana, mas eu nunca me encontrei. Nunca deixei de trabalhar, por 15 anos eu exerci a minha profissão, sempre as portas estiveram abertas, mas dentro de mim, cada vez que eu pensava em ir para dentro da indústria, me dava calafrio, me dava fobia, parecia que aquilo me estragava. Mas eu não tinha nem coragem de levar diante de Deus aquilo, porque eu ia fazer o quê? Eu ia picar meus diplomas?
Eu ia pegar 15 anos que eu tinha de dedicação na profissão e simplesmente fazer o quê? Mas chega um momento, querido, Deus quer agir na nossa vida. Ele quer fazer, mas Ele vai fazer sempre com a nossa participação. Nosso Deus não é um Deus de manipulação. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele respeita as nossas escolhas. São as tuas escolhas que hoje te trouxeram até aqui. E Ele sempre vai respeitar. Então, antes de Deus fazer algumas coisas na nossa vida, antes precisa cair a nossa ficha. A gente precisa reconhecer que do jeito que está, não dá para continuar. Que eu preciso de mudanças, que eu preciso me posicionar. E foi aí que chegou o ponto da minha vida que eu disse, Deus, eu não quero mais. Talvez eu vá ali na rua, picar, quebrar pedra. Mas eu não vou mais ser engenheiro, não dá mais. Isso deu na minha vida. E quando eu levei isso diante de Deus, eu ouvi a voz do Espírito Santo que disse para mim, meu plano é bem melhor. Ele falou isso para mim. E eu não sabia como que ia acontecer. E quando eu entreguei isso e disse, está aqui Deus, está aqui a engenharia, agora é contigo. Essa semente vai morrer, eu não vou mais procurar trabalho, eu não vou mais mandar currículo, morreu, pode agora trazer o que tu tem para mim. E as portas começaram a se abrir e hoje, queridos, eu faço o que eu gosto, o que eu nasci para fazer. E as coisas mudaram de uma forma muito rápida. As portas se abriram de uma maneira assim, sobrenatural para mim. Mas eu precisei antes renunciar e confiar em Deus, que Ele tinha planos melhores para mim. Você não vai passar a tua vida inteira levantando e indo para um trabalho que vai te sugar, que você não tem paz, que você não tem alegria, e que você vai chegar em casa frustrado e vai descontar a tua frustração em quem? Nas pessoas que você mais ama. Isso não é o que Deus quer para você. Isso não é o que Ele tem para você. Mas eu preciso tomar alguns posicionamentos. Eu preciso olhar para a minha vida e decidir o que precisa morrer. O que precisa deixar de existir para que Deus possa vir e trazer o novo. Essas decisões são minhas, queridos. Eu sou responsável pela minha felicidade. Eu não posso terceirizar isso. Quero ler um texto com vocês aqui que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Então, queridos, quando nós entregamos as situações da nossa vida para Deus, Ele fala conosco. Deus tem várias maneiras de falar conosco. Ele usa a sua palavra, Ele usa a natureza, Ele usa pessoas, Ele usa circunstâncias, Ele traz a paz. Às vezes, raramente, mas às vezes a gente ouve a voz audível de Deus. Ele fala conosco, Ele nos conduz nas nossas decisões, mas nós precisamos entregar o nosso caminho a Deus. Queridos, pode parecer muito simples o que eu estou falando hoje, mas é um princípio bem básico e totalmente transformador. Talvez se você tem situações na tua vida que estão te incomodando há muito tempo, que estão amarrando, você não vê luz naquilo, aquilo só anda em círculos e não muda. Talvez seja assim um relacionamento, um trabalho, uma decisão que você tem que tomar e talvez sair da cidade, ou permanecer, mudar de emprego. E você tem tentado resolver aquilo de todas as maneiras, sozinho. A oração tem poder. Se você simplesmente apresentar diante de Deus e confiar, Ele começa a abrir portas. Ele começa a fechar portas. Ele começa a colocar pessoas diante de você e tirar pessoas de você. Ele começa a te alinhar. Mas muitas vezes nós ficamos nos debatendo com os nossos problemas, com as nossas situações, e quando não tem mais nada para fazer, eu vou lá no meu quarto e digo: Deus, olha, estou com essa situação aqui, muda essa situação, mas eu não busco de todo o coração. Eu não faço aquela oração que Jeremias falou, que eu ia encontrar Deus quando eu buscasse de todo o coração. É quando eu chego diante de Deus crendo que Ele tem poder para mudar qualquer situação e que Ele quer. Que Ele não quer que eu viva uma vida de migalhas. É quando eu entro com essa certeza que Ele entra na situação, que Ele assume o controle e que Ele começa a me direcionar. Mas eu preciso fazer isso, queridos. Só que mudar situações, não são fáceis de fazer sozinha. É só pensar na mudança de uma casa.
meu Deus, encaixota, muda, levanta, carrega. E é meio assim as mudanças também na nossa vida pessoal, emocional. Por mais que eu vá ir para uma situação melhor, por mais que eu vá viver algo melhor, quando eu penso no processo, que pode ser bem incômodo e dolorido, às vezes eu desisto do resultado final. Às vezes eu estou num relacionamento que está sendo assim, algo que só tem me sugado na minha vida. Mas quando eu penso em terminar com essa pessoa, quando eu penso no que isso vai me causar, eu desisto, eu permaneço e a vida vai me levando. A mesma coisa é assim no trabalho, na carreira, em todas as áreas da nossa vida. Por isso que às vezes, para mim efetuar mudanças na minha vida, eu vou precisar de ajuda. Eu vou precisar da ajuda primeiramente do Espírito Santo. Eu vou precisar colocar diante de Deus e dizer, me capacita, me mostra como fazer, me encoraja, me conduz. E eu talvez precise sim de pessoas. Pessoas para me aconselhar, pessoas que eu confie, pessoas para me apoiar. Porque talvez sozinhos, queridos, a gente não consegue. Eu quero ler um texto com vocês. Deus falando, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Queridos, a maioria de vocês, eu conheço, e sei que alguns são novos nessa vida de fé, de se aproximar de Deus, outros já estão há mais tempo, mas mesmo os novos, que estão começando agora, que têm dado ouvido para a palavra de Deus, as coisas já não começaram a mudar? Deus já não está fazendo? Deus já não está movendo as águas? Quem diria alguns, né? Que mal e mal conhecer a Deus já estão casando, já estão voando alto, né, Marcelo? Queridos, Deus já está fazendo as coisas, né? Então, quando nós entregamos para Ele, Ele vai nos conduzir, queridos. Você não está sozinho. Só que nosso Deus, queridos, Ele é um Deus que Ele não é um Deus de estagnação. Ele é um Deus de mudança, Ele é um Deus de renovo, Ele é um Deus de recomeço. Lembra aquele texto que eu sempre falo para vocês? Que a vida de quem segue a Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Deus não quer que você fique estagnado, que você fique numa situação que não muda, mas Ele quer te conduzir nesse processo. E tudo começa com uma entrega para Ele, queridos. Vocês estão com as caras. Então, queridos, eu preciso começar a tirar da minha vida tudo aquilo que me impede de viver o melhor de Deus para a minha vida. E às vezes nós precisamos tirar nossas crenças. Nossas crenças que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir, que não tem nada melhor para nós. E eu quero pedir para você abrir um texto agora que está em Filipenses, lá no Novo Testamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? A partir do momento que você começa a se aproximar de Deus e você entrega o controle da tua vida a Jesus, Ele te fortalece. Todas as coisas você consegue fazer através de Jesus. Coisas que você não conseguia sozinho, Ele começa a te capacitar. Quando eu conhecia Deus, eu era uma pessoa muito independente, fazia as coisas muito sozinhas e conseguia ter os meus resultados. Mas algumas coisas na minha vida eu não conseguia fazer. E quando eu conheci esse texto, eu transformei esse texto na minha nova crença. E eu comecei a crer que eu poderia fazer todas as coisas, que não existiriam impossíveis para mim, porque Jesus me capacitaria e me fortaleceria. E é isso que acontece. Eu brinco que desde uma mãe que tem uma fralda para trocar, até um trabalho que você vai começar numa empresa que você nunca fez, que você nunca executou aquele serviço, você coloca diante de Deus e Ele te capacita. É claro, sempre há o nosso esforço, sempre há a nossa parte, mas não existe nada, nenhuma situação na tua vida que não possa ser mudada, queridos. Mas antes eu tenho que abrir mão.
abrir mão de coisas na minha vida que estão me impedindo de viver o melhor de Deus. Deus não nos fez, queridos, para andar de cabeça baixa, como se nós fôssemos umas galinhas. Deus nos fez para ser águias e voar alto, porque nós somos seus filhos, Ele nos ama. E Ele tem planos para nós maravilhosos, assim como nós temos para os nossos filhos. Mas você precisa ter a decisão de querer mudar algumas coisas da tua vida, de decidir, crer, entregar diante de Deus, acreditar que é possível. E agora eu te pergunto, essa situação na tua vida, talvez enquanto eu estou falando aqui, você pensou em algumas situações da tua vida que não estão boas. Talvez você esteja com a tua vida muito boa em algumas áreas, as coisas caminhando, mas talvez existam algumas coisas que não estão rompendo, que te entristece, que parece que não vão para frente. O que você fez em relação a isso? Você colocou diante de Deus? Você apresentou para Ele isso? E o que Ele te disse para fazer? Porque se você apresentou diante de Deus, daquele jeito, de todo o coração, crendo que Ele tem realmente poder para mudar, eu tenho certeza que Ele falou contigo. Só que às vezes o que Deus nos fala, para nós, ela entra como uma luva e nós sentimos paz naquilo. Mas para as pessoas ao nosso redor parece uma loucura. Talvez Deus disse para você, saia desse trabalho. Troque de profissão. Faça outra coisa na tua vida. E as pessoas ao teu redor vão dizer, você está louco? Você não vai fazer isso. Mas se você entregou para Deus e você está sentindo paz, Ele vai te capacitar. Ele vai te orientar, Ele vai te conduzir. Naquele texto ele fala que Ele vai te conduzir pela mão. Só que você vai ter que ter a coragem de se permanecer firme. O que você colocou diante de Deus? Quem sabe foi teu casamento e Ele disse, permaneça. E talvez nesse processo você vai ter que aguentar algumas coisas. Vai ter que engolir alguns sapos. Vai ter que suportar algumas coisas. Mas se Deus disse permaneça, permaneça porque você vai ter a vitória. Mas a questão é, tudo começa, eu preciso cair na real. Qual situação na minha vida que não está boa? Que precisa mudar? Qual é a semente que precisa morrer? E aí eu preciso chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu te entrego essa semente. Eu te entrego essa situação. Faz aquilo que está no teu coração. E Ele vai te direcionar. E aí eu preciso ter coragem de ouvir e de seguir isso. E Ele vai conduzir, queridos. Deus não nos deixa andar nas cegas. Ele vai abrir portas, Ele vai fechar portas. Ele vai te dar a vitória, queridos.